Graças a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. E eu quero levar uma palavra até você que encontra-se na Bíblia Sagrada, a preciosa palavra de Deus. Na Epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 15, versículo 16, e diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Prezados irmãos, eu aproveito a oportunidade que você está me vendo, está me ouvindo, para pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso é muito importante. E agora, vamos comentar um pouquinho sobre essa palavra. O principal dos pecadores. Mas em primeiro plano, que Jesus veio ao mundo. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Quem era Jesus? E quem é Jesus? À luz da palavra de Deus, nós entendemos que Jesus é Filho de Deus, não criado, incriado, eterno, de toda a eternidade. E Ele é Deus. Na palavra de Deus nós vemos que Ele recebe o nome de Senhor. E Senhor no grego é Kyrios. E eu gosto muito de comparar uma palavra que encontra-se em Êxodo capítulo 6, e deve ser o versículo 3 a 4 ou 12. Quando Moisés estava questionando, porque Deus enviara Moisés para o seu povo que estava no cativeiro, e eles não entenderam, não aceitaram. E, consequência disso, levantou a perseguição de Faraó contra o judeu. E Moisés vai reclamar. E o Senhor diz para Moisés, Moisés, eu me revelei para Abraão, para Isaque e para Jacó, como Senhor Deus, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui conhecido. Então agora, Ele está dando o seu nome. E ali, até certo ponto, parece-nos que é Deus Pai. Mas se nós fizermos uma análise com Filipenses capítulo 2, e versículo 9, parece, ou 10 ou 11 por ali, e diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, ou Senhor em algumas versões, para a glória de Deus Pai. Não diz para a glória de Deus, mas Deus Pai. E se Ele é o Senhor, Ele é o Jeová, Ele é o Adonai, Ele é o Kyrios. Então note agora, esse ser tão poderoso, que nele vivemos, e diz a palavra que tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito seria feito. Pense nesse poder, nesse ser eterno. E depois, agora, pela unção do Espírito Santo,
o Deus Espírito Santo. Estamos falando aqui em Trindade Divina. Ele usa Paulo e diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo é o Messias, que o judeu não entendeu, até hoje esperam, e até hoje rejeitam. E se Jesus aparecesse, era capaz deles crucificar de novo, porque dizem que ele não era o Messias, mas ele é o Messias. Jesus é uma aceitação, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se você é um pecador, ele veio para salvar. Eu era um pecador, e ainda estou sendo um pecador, mas sou um pecador agora arrependido, um pecador justificado por causa dele. E Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Note. Por quê? Porque Paulo perseguiu a igreja. Praticamente podemos dizer que a morte do primeiro mártir chamado Estevão é provocada por Paulo. É ele que guardava as vestes dos apedrejadores. E por isso eu sou o principal dos pecadores. Mas diz a palavra que ele alcançou misericórdia. E você que está me vendo, você já se entregou para Jesus? Pode ter ouvido falar de Jesus, mas já deu a vida para ele? É dando a vida que você vai sentir mudança, vai sentir transformação, vai sentir sem ver quem é Jesus. Eu dou graças a Deus por ter Jesus na minha vida. E milhões, e muitos daqueles que estão me vendo e ouvindo também dão graças a Deus por ter Jesus. Jesus ressuscitou, ele tem todo o poder. Pelo Espírito Santo ele está conosco. Pense nisso. Se você não tem paz, não tem alegria, quem dá paz é Jesus, o Filho de Deus, o Deus bendito, o Deus eternamente. Então, graças a Deus, que você, sendo um crente, tem Jesus no coração. Isso é uma bênção. E mediante isso, eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, que já se entregaram para Ti. Também peço por outros que ainda não foram alcançados, mas Tu tens poder para abrir as suas mentes, seus corações, para entender que Tu és o Deus verdadeiro, que Tu vies para salvar os pecadores. E tudo isso peço a Deus no Teu nome santo. Amém.